Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Meu sétimo ano querido. Nós iremos fazer hoje, na nossa aula offline, a correção das atividades do livro 3, capítulo 4, Arte Além do Ocidente. Olha só, gente, nós falamos na nossa aula online um pouco sobre a arte existente dentro do Ocidente e falamos também um pouco da arte existente dentro do Oriente, né? E nós acabamos dando mais protagonismo a essa arte vinda do Oriente Médio, né? Nós falamos aí do Oriente Médio, das suas características, desse mundo árabe, falamos sobre essas concepções existentes sobre o terrorismo, né, que muitas das vezes a gente passa a acreditar que o terrorismo ele está apenas associado a esses lugares do continente do Oriente Médio, né? Quando na realidade também existem países do mundo da esfera ocidental que também praticam terrorismo um contra os outros, né? Então, a gente acredita que a realidade dos conflitos gerados do Oriente Médio são religiosos, mas na realidade a maioria deles envolvem o quê? A política, né? Apesar de envolverem sim a religião, o terrorismo, ele sendo essa prática inaceitável, ela é infelizmente muito comum em diversos lugares e épocas, inclusive no Ocidente, mas também no Oriente. E faz parte da história humana, né? As pessoas, elas infelizmente ainda buscam o terrorismo como forma de se impor sobre algum tipo de questão religiosa ou questão política, enfim. E aí, gente, entendendo um pouco sobre esse contexto, essa denominação Oriente Médio, ele significa muito mais do que as limitações geográficas relacionadas a esse território. Ele demarca também uma cultura desenvolvida, além dos limites dos países definidos como seus integrantes. Então, para se falar de Oriente Médio, eu necessariamente preciso entender a cultura desse local, entender que as pessoas que estão inseridas dentro dos seus países, né, dentro das suas religiões, das suas crenças, tudo isso é construído através de uma cultura, de modos, de formas de pensar e formas de se comportar, né? Porque tudo isso constrói o quê? A cultura daquele lugar, tá? E a cultura do Oriente Médio, ela é responsável por fatores essenciais do nosso conhecimento, como a escrita, por exemplo. Então, ao se falar de cultura oriental e cultura ocidental, por mais que a gente faça essa separação, por mais que exista essa separação de diferenças bastante claras de uma para outra, existe sim essa possibilidade de trazer influências tanto da cultura oriental para a cultura ocidental e vice-versa, tá bom? Não tem como a gente, no mundo bipolarizado em que nós vivemos, é impossível dizer que não existe essa influência. Mas isso, gente, não vem de agora. Já existe há muito tempo, principalmente quando a gente vai falar aqui, ó, sobre o nosso sistema alfabético, tá? Hoje, o Iraque, na realidade, o sistema alfabético ele foi desenvolvido pelos fenícios, né, que é o atual Líbano, e influenciou o alfabeto grego, que aí, por sua vez, foi a origem do alfabeto utilizado nas culturas ocidentais. Aí vocês têm uma imagem dessa utilização desse alfabeto fenício, tá? E, gente, olha só que interessante. O alfabeto fenício, a gente estuda ele justamente dentro da arte pela forma característica de escrita. Eles são desenhos, né? E esses desenhos, eles remetem muito a uma escrita grega também, afinal de contas ela foi influenciada. E aí é o que chegou a influenciar a nossa própria escrita, o nosso próprio alfabeto.
Então, a escrita ela é de grande importância para as culturas árabes, tanto na literatura quanto na religião, já que foi por intermédio dela que a religião islâmica se iniciou. A escrita, inclusive, representa o próprio Deus em muitas artes decorativas. E a gente tem aí, ó, o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, né, com a utilização dessa escrita diferenciada que a gente olha e hoje em dia pensa na caligrafia, né, e é como se fosse uma arte de escrita mesmo. E a gente tem aqui, ó, as ilustrações do pintor iraniano para o livro dos Mil e Uma Noites, que é uma coleção de histórias e contos populares do Oriente Médio, compilados em língua árabe do século IV. Os contos são narrados pela rainha Sherazade e relatam famosas aventuras como as de Aladim, Ali Baba e os 40 Ladrões e Simbad, o Marujo, em suas viagens. Olha só que interessante, para que vocês consigam aí compreender como era feita a utilização da linguagem nessa época, a escrita, como ela era importante para essas pessoas, né? Na verdade, a escrita ela é importante para todos, mas nessa criação da linguagem, nessa criação da forma escrita das palavras, ela tem essa utilização aí com figuras que representam imagens, né? Elas parecem representar figuras, desenhos, enfim. Olha só, gente, aqui a gente também tem, olha só, a imagem de um muçulmano rezando em uma mesquita. É até uma imagem que eu mostrei para vocês na nossa aula online. E aí alguns alunos me perguntaram, professora, mas por que ele coloca a cabeça no chão? Gente, quando a gente fala de religião islâmica, né, que são ainda uma das contribuições que a gente precisa entender culturalmente para depois passar a conseguir compreender as suas aulas, as suas arquiteturas, as suas artes criadas, a gente precisa entender a cultura, né? E aí, algumas pessoas me perguntaram por que ele colocava, por que as pessoas colocam a cabeça no chão para fazer as suas rezas. E vocês precisam entender que a religião islâmica, além dela influenciar a maneira das pessoas de se vestirem, elas também impõem deveres e rituais a seus fiéis. Tá? Aqui a gente não tem, para as pessoas, né, que são cristãs, a gente tem os domingos de Ramos, a gente tem aí algumas representações religiosas, né, alguns rituais que a gente segue, que são característicos do mundo cristão, né? E a religião islâmica, ela além de influenciar a maneira das pessoas se vestirem, elas também têm deveres e rituais que seus fiéis devem seguir. E uma delas é justamente rezar 5 vezes ao dia, voltados para a direção da cidade de Meca, que é chamada de Qibla, que a gente viu que essa Meca é justamente sagrada para o islamismo, porque é o local de nascimento de Maomé. Maomé sendo o profeta, né, que veio nas suas pregações, pedir às pessoas que elas deveriam abandonar as suas religiões politeístas e seguir uma religião monoteísta, né? Nessa época era comum as religiões adorarem apenas Alá. E aí ele pedia para as pessoas abandonar as suas religiões politeístas para poder adorar apenas o Deus Alá, tá bom? Aqui vocês têm a explicação que Alá é a designação islâmica para Deus, tá bom, gente? Caso alguém tenha alguma dúvida sobre quem possa ser Alá, é a sua designação para Deus. Então ele pedia para que as pessoas passassem do politeísmo para o monoteísmo para adorar apenas o Deus Alá. E é justamente por esse motivo que eles fazem essa reverência, eles rezam em direção a essa Qibla, né, que é chamada de Meca, porque é justamente o lugar de nascimento de Maomé. Ali ele teria recebido a primeira revelação divina por meio do arcanjo Gabriel e é onde se localiza a Kaaba, que significa cubo. Essa construção aqui, ó, gente, em forma de cubo, considerada pelos muçulmanos a mais sagrada do mundo. A peregrinação dos muçulmanos para Meca concentra-se na Kaaba, em torno da qual milhares de fiéis caminham em prece buscando tocá-la e beijá-la. Exatamente esse local aqui. Então vocês percebem aí como são povos que possuem rituais, que possuem uma cultura
que é um tanto quanto diferenciada da nossa, mas que elas possuem motivações para acontecerem, né? Eles rezam 5 vezes ao dia, voltados para a direção da cidade de Meca. Eles jejuam no mês da Ramada, que é o 9º mês do calendário islâmico, quando celebram a revelação do Alcorão. Eles também devem ir à cidade de Meca pelo menos uma vez antes de morrer. Então, eles precisam ter esses rituais e esses deveres sendo cumpridos para que eles possam participar dessa religião islâmica, tá? E aí, entendendo assim esse contexto geral sobre a religião islâmica, a gente consegue agora falar um pouco sobre a arte islâmica. Eu vou dar uma pincelada rapidinho sobre tudo isso, porque nós já vimos nas nossas aulas online, né? E hoje o foco é conseguir corrigir as atividades desse capítulo aqui. Bom, gente, na arte islâmica a gente viu que algumas das mesquitas possuem elas, apesar de serem diferentes, né, elas possuem algumas características em comum, tá? A gente vai falar aqui primeiro da arte islâmica, predominantemente originada na região islâmica, que a arte do Oriente Médio pode ser estudada por meio das obras estéticas desenvolvidas em conexão com o Islã, pois elas são abundantes e muito representativas. E a gente vai perceber isso sendo expresso justamente aonde, gente? Na arquitetura, onde a gente consegue encontrar muitos exemplos, tanto na forma com que são projetados os edifícios, como nas artes decorativas de seu interior. Então, para estudar essa arte, é necessário saber que ela foi sendo desenvolvida e transformada durante mais de 1.300 anos. Então, olha só, existem muitos anos aí para entendimento dessa cultura, para entender como é que ela foi criada, como ela foi desenvolvida e das motivações que fizeram com que ela se torne o que ela é hoje em dia, tá? E ela foi influenciada por conquistas territoriais, por expansões, por conflitos, por misturas e modificações culturais, tá? E um dos primeiros movimentos dessa arte é o Domo da Rocha, ou também chamado como Cúpulo da Rocha, que é um santuário construído em volta do que teria sido a rocha em que eram feitos os sacrifícios a Deus, onde o rei Salomão teria construído seu primeiro templo aproximadamente 1.000 anos antes de Cristo. Então, para os muçulmanos, esse Domo da Rocha é o local onde Maomé teria partido para uma jornada ao céu, que eles chamam de Al-Miraj, e de lá trazido ensinamentos de Deus. É por isso que ele é considerado, Maomé é considerado aí um profeta, né? Ele vinha trazendo informações, né? Formas de se comunicar com o divino e trazer essas informações para as pessoas, esses ensinamentos de Deus. Então, esse santuário ele se localiza no centro histórico de Jerusalém, Israel, e foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1981. Também muito interessante, gente. Olha só, falando sobre as mesquitas, eu tinha dito para vocês que elas possuem algumas características em comum, apesar de serem diferentes, né? Algumas características em comum fazem com que elas sejam reconhecidas como mesquitas. Então, todas vão apresentar características em comum, como um pátio aberto com fonte de água, o mirabe, a parede de quibla, né? A gente acabou de falar sobre quibla, o minarete e um ou mais cúpulas, que vamos descobrir o que esses elementos significam a partir de exemplos de algumas mesquitas. Olha só, aqui a gente tem justamente uma característica importante das mesquitas, sendo esse mirabe aqui, que é um nicho, né, como se fosse essa depressão que vocês podem observar. Ó, essas depressões existentes aqui, elas são justamente essa quibla, tá? E ela fica na direção da cidade de Meca, como vocês já viram, né? Onde foi o nascimento do profeta, né? O profeta Maomé. E o nome dessa direção é chamada de quibla. E por associação, esse é o nome também dado a essa parede tão especial. É uma parede mais ornamentada existente aí dentro das mesquitas, né?
E por associação, esse é o nome dado a essa parede tão especial, que ela costuma ser uma parede mais ornamentada. Muitas vezes tem o lado do mirabe, o mimbá, que é uma espécie de púlpito com uma pequena escada, que vocês podem observar aqui, ó, tá vendo essa pequena escada? Que aí os sacerdotes, né, como a gente conhece dentro da nossa cultura ocidental, é como se fossem os sacerdotes, eles sobem aí nessas escadas e pronunciam o imã, que é uma, uma das escritas existentes dessa religião, tá bom? E é o sacerdote muçulmano que faz a leitura, tá? Então, há outras mesquitas parecidas com essa que a gente acabou de ver, que têm belezas igualmente exuberantes. Elas são construídas justamente para trazer beleza, né? Cada vez mais beleza, porque essa ideia de quanto mais beleza, mais eu estou reverenciando a esse Deus Alá, mais eu estou trazendo a minha adoração a eles, né? E aí a gente tem também as fontes de águas que são localizadas no pátio, e essas fontes também servem para se refrescar nos dias mais quentes e também para se purificar. Então, existe essa identificação, tá bom, gente? Tem uma parte interessante que eu acho, né, que a gente deve comentar, que é justamente sobre essa mesquita azul aí que vocês conseguem ver a imagem. Olha só, gente, essa mesquita originalmente é uma mesquita do Sultão Ahmad, e ela é bastante diferente das apresentadas até agora porque ela foi construída pelo Império Otomano entre os anos 1606 e 1616, com o objetivo de superar a grandiosidade de outra construção, que é justamente a Basílica de Santa Sofia. Então, por um lado, a gente tem uma mesquita e por outro, a gente tem uma Basílica da Santa Sofia. Olha só, esses dois mundos, né? O mundo ocidental e o mundo oriental aí, trazendo essas grandezas de referências para seres divinos. Uma igreja cristã que é do Império Bizantino, tá? A Basílica de Santa Cecília, também construída em 537. Então, por esse motivo, as construções são bastante parecidas, inclusive porque a Santa Sofia também foi transformada em mesquita por um período, tendo ganhado modificações com a inclusão de minaretes. Olha só que interessante, gente. Então, uma basílica passou a ser considerada uma mesquita por um tempo aí, por um período, né, que ela ganhou a inclusão desses minaretes, que fez com que ela fosse reconhecida como uma mesquita. Aqui a gente tem a representação de um minarete da mesquita, tá? Onde anuncia o momento das preces, tá bom? E aí ela ganhou modificações com a inclusão desses minaretes, e a Mesquita Azul e a Basílica de Santa Sofia ficam de frente uma para a outra, separadas apenas por uma grande praça na cidade de Istambul, na Turquia. Então essa é muito interessante porque a gente consegue ver a dualidade desses dois mundos, né? Então, olha só, é importante notar que não existem representações de pessoas nem de animais nos contextos religiosos da arte islâmica, diferentemente da arte ocidental, principalmente ali naquele momento do Renascimento, né, da saída da Idade Média para a entrada do Renascimento no mundo ocidental, em que eu vou ter representações dos mosaicos, né? Eu tenho os mosaicos bizantinos, eu tenho as representações em afresco, que são obras que utilizam essa técnica, e todas elas fazem muito referência a animais, a pessoas, principalmente ao Cordeiro de Deus, a imagem de Jesus Cristo como centro, né? Então, dentro da arte islâmica não existe essas representações de pessoas nem de animais. Ela é diferentemente das igrejas católicas, né, que acabei de falar para vocês, que são repletas de representações de santos, de Jesus e de Deus personificado em pinturas e esculturas. Já nas mesquitas, não se admitem que as figuras animadas sejam feitas pelas mãos de humano. Segundo suas crenças, essa criação pertence somente a Deus, que por sua vez também não deve ser representado como pessoa, já que sua essência divina não está ao alcance da criação humana e não pode ser resumida materialmente. Olha que bonito, gente, é muito bonito, né? A gente vê assim que dentro de outras culturas também existe a crença, né? E essa crença ela é tratada de maneiras diferentes. Então eles sentem Deus
né? Enquanto essência, enquanto sentimento, e não de uma forma personificada, tá? Isso é muito interessante. Gente, olha só, vou partir logo para a correção das nossas atividades, senão a gente não consegue, nosso tempo passa, tá? Então, olha só. A arte além do Ocidente, lá na página 246, a gente tem a seguinte pergunta. A cultura do Oriente Médio trouxe inúmeras contribuições em diversos campos do conhecimento para o mundo. Retome o conteúdo estudado no módulo e relate alguns exemplos. Então, gente, isso aí é uma resposta pessoal, mas que a gente pode estar discutindo. Aqui no meu livro vem exatamente sobre isso. Sobre a criação da escrita, que foi o que eu falei para vocês anteriormente, as contribuições para a literatura, como o livro das Mil e Uma Noites. A gente também tem aí Aladim, que a gente conhece, né? Muitas pessoas conhecem a história de Aladim, e as artes decorativas, com os padrões encontrados em suas construções, além do desenvolvimento da arquitetura com templos e palácios. E ele também acrescenta aqui, ó, a culinária. Eu daria um destaque maior a esse desenvolvimento da arquitetura com esses templos e palácios, justamente porque são totalmente ornamentados. A gente encontra representações que possuem, além das suas ornamentações, eles possuem também significados. Então, cada parte ali dentro da mesquita possui um significado diferente. Isso é muito interessante. E todos eles fazem essa referência a esse ser divino, né? Vamos correr aqui. A caligrafia tem grande importância para a arte islâmica, além da comunicação escrita de conteúdos importantes, como textos do Alcorão. Ela contém força ornamental, pois as letras árabes apresentam formas visuais muito interessantes e são feitas com muito capricho. Pensando nisso, realize as tarefas propostas. Como eu falei para vocês, as tarefas que forem tarefas práticas, nós não iremos fazer, como esse exercício aqui da página 247, questão número 1. Mas eu deixei livre para que vocês pudessem fazer a letra B da página 246, já que ela não exige materiais muito diversificados, então vocês conseguiriam fazer em casa. Mas a letra A diz o seguinte: faça um caça ao tesouro, reveja as imagens do capítulo e descubra a presença da caligrafia árabe nelas. Se precisar, faça uma pesquisa na internet procurando imagens para ampliá-las e encontrar as caligrafias. Muitas vezes elas são feitas sobre faixas azuis nos templos, então vocês iriam utilizar, né, esse espaço aí para fazer essa caça ao tesouro, encontrar imagens no capítulo que existissem a presença dessa caligrafia. Eu encontrei aqui, dando uma olhadinha no capítulo, eu vi exatamente aqui, ó, nessa imagem eu consigo encontrar o estilo da caligrafia. Nessa imagem eu também consigo ver o estilo dessa caligrafia. E aqui eu também tenho, né, o alfabeto fenício. Então, a gente tem aqui dentro do nosso capítulo algumas representações, tá? Gente, vamos pular aqui para a página 247, questão 2, dos exemplos de arquitetura e ornamentos das mesquitas e palácios que a gente viu ao longo desse capítulo, de qual que você mais gostou e por quê. Então, isso é uma resposta pessoal. Você vai me dizer qual foi a arquitetura e os ornamentos das mesquitas e dos palácios que vocês mais gostaram, e vamos explicar o motivo de terem achado mais atraente visualmente, ou porque possui algum tipo de representação simbólica para vocês. Enfim, isso aí vocês precisam trazer da resposta pessoal de vocês, tá bom? Olha só, gente. Eita, a gente saiu aqui da página. E aí, passando para a nossa última página, né? Antes do para conferir, tem a questão 3 da página 248, que diz assim: o islamismo, que é a religião fundada por Maomé e de grande importância na comunidade árabe, tem como fundamento o quê? A gente acabou de falar, né? Eles passavam do politeísmo para o monoteísmo, que é aquela concepção de que não se acredita mais em tantos deuses, eu passo a acreditar apenas em um só Deus, com a influência do cristianismo e do judaísmo observado por Maomé entre povos que seguiam essas religiões, tá bom? Então, eu tenho aí a questão letra A da número 3,
sendo a questão certa, tá bom? Então, eu não tinha culto de santos, nem tinha culto de profetas, eu não tinha imagens nem ídolos utilizados aí dentro dessas mesquitas, como eu falei para vocês. O politeísmo, a crença em muitos deuses, do qual o principal é Alá, está errada, justamente porque a gente está falando do monoteísmo. E o princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida pós-morte também não. E a concepção do islamismo vinculado exclusivamente aos árabes também não, gente, tá? Porque a gente viu que existe essa possibilidade aí do mundo oriental e ocidental estarem presentes, tá? A questão 4 também é uma questão prática, a gente pula para a página 249 para responder aí rapidinho sobre o Oriente Médio, gente. Ele é um conceito geográfico, temporal, democrático, religioso ou cultural? A gente viu no início do nosso capítulo que a gente está falando de um conceito totalmente cultural, tá? Completando as lacunas, a gente vê aí que a cultura do Oriente Médio também é responsável por fatores essenciais do conhecimento e da nossa cultura, né, que é a cultura ocidental, justamente por quê? Porque a gente tem aí a escrita como um exemplo, cuja origem é uma escrita hieroglífica dos egípcios e a cuneiforme dos suméricos, lá do sul da Mesopotâmia, onde hoje ficam o Iraque e o Kuwait, e que depois foi sistematizada por um alfabeto desenvolvido pelos fenícios. E aí, logo depois disso, né, a gente tem o alfabeto grego, a formação do alfabeto grego, que aí, por sua vez, foi então a origem do alfabeto usado nas nossas culturas ocidentais. Olha só o caminho que o alfabeto ele percorreu até chegar aqui na nossa cultura ocidental, né? Preencha a tabela a respeito da religião islâmica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui aspectos da nossa cultura ocidental e nós vamos encontrá-los dentro da cultura oriental. Então, os templos, né? Os templos que a gente tem para nós, eles são considerados as mesquitas. O sacerdote, a gente tem aí o imã. A cidade sagrada, para onde se deve ir pelo menos uma vez na vida, se chama o quê, gente? A Meca, né? O local aí de nascimento do profeta, né? E o profeta fundador do Islã é quem? Justamente Maomé, que nasceu em Meca. O livro sagrado, como é que a gente chama? A gente chama de Alcorão. E a construção em forma de cubo, localizada na cidade sagrada, se chama justamente Kaaba, que é o local onde as pessoas que seguem esse tipo de religião precisam visitar pelo menos uma vez na vida antes de morrer. Então, a questão número 4, cite um exemplo de igreja que se tornou mesquita e de uma mesquita que se tornou igreja, mencionada nesse capítulo, é o que a gente falou, que é a Basílica de Santa Sofia e a mesquita de Córdoba, exatamente, Córdoba. E aí, na questão de número 5, complete as lacunas corretamente. A Península Ibérica, que é composta por quem, gente? Portugal, Espanha e uma pequena fração da França, é a porção europeia que foi tomada pela cultura islâmica em determinado período da história. Então, é por isso que a gente tem essa junção aí do mundo ocidental com o mundo oriental. Deixa eu ver. Bom, gente... deu tempo, conseguimos aí passar tudo direitinho. Caso tenham alguma dúvida, eu vou deixar para vocês disponibilizado o meu e-mail no roteiro de atividades. Me enviem as fotos dessa atividade. Quem ainda não enviou, quem já enviou, tá tranquilo, só fazer a correção e a gente finaliza aí esse capítulo, tá bom? Meninos, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.